Hoje estreamos aqui na TV Cidade de Farroupilha o programa Eleve-se, que é uma ação da Elevas Realização Pessoal e Profissional e que tem como objetivo conectar as pessoas através de experiências de vida, trajetórias de carreira, trazer o senso de crescimento através da humanização das pessoas. Eu me chamo Karine Grindman, sou especialista em relações humanas, na gestão de negócios, e é com imensa alegria que estamos aqui hoje no intuito de estimular as relações humanas. Muita gratidão a essa oportunidade. Quinzenalmente receberemos convidados que trarão um pouco então da sua experiência de vida, das suas relações, do seu crescimento profissional, quedas, tropeços, reinícios e que vão compartilhar um pouco com a gente dessa história que traz o engaje de pessoa para pessoa e que gera essa conexão. Gosto muito da frase de Esopo que diz: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E é nesse sentimento que eu quero convidar vocês a conhecer a incrível Jaque, uma profissional, uma mãe de família, esposa, mãe da Natália, esposa do Marcelo, que vem contar um pouquinho para nós então sobre essa trajetória, né, Jaque? Com vocês então, Jaqueline Perotoni, contando para nós um pouquinho quem é a Jaque. O que a Jaque tem para contar para nós dentro do propósito desse programa hoje? Bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, Karine. Adorei esse convite. Adoro estar aqui na TV Cidade, sempre com o intuito de contribuir, né? Porque às vezes, como você falou dos tropeços, dos recomeços, às vezes a nossa história, as nossas dores impulsionam outras pessoas, principalmente outras mulheres. Então, vou te contar um pouquinho de quem eu sou. Eu sempre tive trabalhos bons, sabe, Karine? Uma trajetória profissional legal. Fui bancária por 10 anos, depois eu tive a Super Toys por 7 anos, mais uma loja em atacado, né? Uma loja de roupas. Eu tinha bons trabalhos, Karine, mas eu não tinha realização profissional. Trabalhava no piloto automático. Isso foi me levando à exaustão. Então, como eu sempre fui uma buscadora de conhecimento, eu queria me entender, me conhecer. Por que eu trabalhava a exaustão e não tinha realização, não tinha plenitude, não me sentia bem? Eu sempre penso que eu olhava para mim e pensava, tem algo de errado comigo. Eu me sinto um peixe fora d'água, eu não me adequava a lugar nenhum. Então, não me sentia bem, não me sentia produtiva, por mais que eu trabalhasse a exaustão. Então, eu lia muito, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Dos 12 aos 39 eu lia muito autoconhecimento e sobre a carreira, sobre vida profissional, sobre realização. Eu era uma Devoradora de livros. incansável buscadora. Eu queria entender tudo isso, eu queria realização, tá? Todo mundo falava, os livros falavam de propósito. Ah, eu queria o meu propósito. Queria encontrar o meu propósito. Por que eu tinha, em que eu realmente servia? Eu queria ser contribuição para um grande número de pessoas. E eu sempre falava isso e eu questionava muito. Eu questionava muito a vida, o universo, Deus, eu fazia perguntas. Eu adoro Muito bom. ensinar hoje em dia, ensinar as pessoas a fazerem perguntas, porque das perguntas fluem as respostas, né? Então, aos 39 anos foi o pulo do gato, quando num momento de exaustão, Karine, eu busquei a ajuda de uma profissional. Eu estava cansada de tentar sozinha me encontrar e organizar os meus pensamentos. Então, realmente, eu procurei o trabalho de uma coach há 6 anos atrás, um pouco mais que isso, e eu me conheci. E aí, tudo mudou. Perfeito. Tudo mudou. E aí, digamos que nessa fase surgiu o entendimento sobre alto valor, isso? Exatamente, Karine. Alto valor. Alto valor. Quem eu era? E como assim? Como que eu não me conhecia? Sabe, Karine, a gente pensa que se conhece. Quando você começa a entender quem você é de verdade, nossa, você se liberta. Mas, sabe, eu me questiono por que que a gente não se dá o devido valor? Por que que a gente se compara às outras pessoas? Muitas vezes é na infância que acontece o problema, né, Karine? A gente é comparado,
a responsabilidade é dos pais, não é culpa, é responsabilidade. Muitas vezes eles, no impulso de nos ajudar, nos compara. Tá vendo? Coleguinha conseguiu. Você não merece, você não merece. Então, você vai criando um sentimento de que o teu valor é pequeno, é baixo. E como a gente não se valoriza, Karine, ninguém vai fazer por nós, tu entende? É nesse contexto que surge o auto-julgamento. Então, a partir do julgamento alheio, a gente vai crescendo ou realmente se anulando. Isso já que... Anulando. Sim, o julgamento, quando você toma ele como uma verdade, bom, aí tá feito o problema, né? E amadurecer a ponto de soltar e entender que é só um ponto de vista. Essa opinião da outra pessoa a meu respeito é só um ponto de vista. Quem disse que eu preciso tomar como verdade? Deixa eu contar, eu sempre conto para as pessoas que quando eu cheguei na faculdade, por que a Jaque se freou por tanto tempo, teve que demorar e bater a cabeça até os 39 anos? Cheguei na faculdade, uma colega me disse assim, Jaque, o sucesso profissional não é para nós. E eu, sério? Por quê? Porque a gente é bem casada. Olha só. Olha a crença limitante que ela tinha, que a gente tinha que escolher ou isso ou aquilo. Então, como a gente era bem casada, e não imaginem que é o Janequine, né? O meu marido é um cara bacana, legal, maravilhoso, querido, conheço o Marcelo, maravilhoso. um amor de pessoa, mas porque a gente era bem casada, não poderia ter sucesso profissional. Olha o absurdo que a Jaque tomou como verdade. E a partir daí, eu ia dando tropeços, não interessava no que eu estivesse trabalhando, me dedicando, focando, estudando, não tinha como ir para frente porque isso estava gravado, impregnado. Então, você que está aqui nos assistindo, olha que oportunidade de você se questionar, será que eu também não acredito em absurdos que alguém me falou, seja colega de trabalho, que isso impacta a gente, né? Relacionamentos. O que o marido diz pra gente? Nossa, eu já treinei mais de 300 pessoas, Karine, nesses 6 anos de treinadora individual. Eu já ouvi cada coisa. Marido que diz assim, para, tu nunca vai ser fulana, tu nunca vai ter a capacidade da fulana, tu nunca vai ter os resultados da fulana. Cai na real, menos. Maridos que puxam pra baixo, pais que muitas vezes chega a ser dolorido ver o filho ter muito sucesso. Então os pais também acabam abafando inconscientemente o sucesso, o despertar dos filhos, Às vezes né? não é por mal, né, Jaque? Claro Às vezes que um não. senso de proteção. Isso. Às vezes um senso de frustração por aquilo que se transcorreu na trajetória de cada um e que cada um não conseguiu realizar. Exatamente. Mas sempre com uma dose de amor, de... Claro. Por amor os pais te dizem, não, menos, né? Olha que a vida, olha. Não voa muito alto pra não cair. Isso, olha que o tombo é maior se você sonhar demais, abafam os nossos sonhos, sabe? Então, claro que é por amor, eles não têm consciência disso. Nossos pais nos adoram e nesse amor eles tentam nos proteger, nos freando inconscientemente, né? Então, aos 39 eu contei sobre essa verdade que eu tomei pra minha coach, e ela disse, mas da onde tu tirou esse absurdo? Não faz o menor sentido, não é porque a gente é bem casada que não pode ter sucesso profissional. Nossa, foi simplesmente a virada de chave, libertador, Karine. A partir daí, quando você se livra de uma frase que seja, Karine, que te impede de ir pra frente, de ter ideia, de acreditar em você, você começa a se perceber forte e você faz coisa que antes não faria. É muito libertador, como você falou. Gente, eu sou suspeita porque eu já conheço a Jaque, tá? Então, assim, pra mim acho que o nosso programa ganha muito com a riqueza dessa luz dela, dessa inspiração que ela traz, porque é impossível não conviver, não cruzar com ela em algum momento da nossa vida e não se tomar por essa inspiração. E aí eu queria entender dela, Jaque, de onde vem essa inspiração? O que é inspiração pra ti? Ai, me arrepio. Eu acho assim que
Você tem que buscar se inspirar, você tem que olhar para pessoas que são mais do que você, cuidar com o contágio social, com quem você anda. As pessoas com quem você anda, convive, conversa, te impulsionam, te estimulam a ser mais, porque lembra da pirâmide do ser? Primeiro nós temos que buscar o ser. E o ser só tem valor se você se conhece. Você se dá conta do teu valor se você se conhece. Posso dar um exemplo disso? Claro! Como a gente percebe hoje em dia, a gente faz a pergunta, né? Me conta, quem é você, né? Aí a pessoa responde, eu sou a gerente da loja tal. Isso aí. Conta um pouquinho pra nós o que é essa interpretação, Jaque, porque eu acho que é muito rico esse senso das pessoas entenderem o que realmente é o ser. Isso. Na verdade, ela já conta o que ela faz. Ela esquece, por falta de treinamento, de conhecimento, ela esquece a base da pirâmide, que é o ser. Quem a Jaque é? Como ela se sente, como ela se comporta, quais são as intenções dela. Aqui ela veio no mundo, sabe? Eu vim para ser mãe, para ser contribuição, para fazer o bem, para fazer a minha caminhada e com a minha caminhada servir de inspiração para outras pessoas, mas é o meu ser que importa, sabe? Muitas vezes, até na pandemia, a gente se deu conta, muitas pessoas um leito de hospital se deram conta que a gente é tão pequeno e depende uns dos outros. A pandemia trouxe essa consciência, ninguém é nada sozinho, gente. E a tua profissão, a tua conta bancária, quando você está no leito do hospital, nada importa. Lá importa é aquele ser vivo, importantíssimo para Deus, para a vida, para o mundo, para a família, que tem alguém se desdobrando para salvar aquela vida. Então, tá faltando um pouco isso, Karine, de tomarmos consciência que somos, e por sermos já basta, não, sabe? E aí o fazer, a tua profissão, a tua carreira é consequência de você ter um ser bem consistente, sabe? Ter consciência de quem você é, do valor que você tem, só por estar vivo, só por ser um filho de Deus digno de tudo. Então, tomar consciência do ser para você se dar o devido valor. Por exemplo, quando uma cliente chega, ela diz, Jaque, me ajuda, eu quero amar de novo, eu quero ser feliz de novo. Que forte isso, forte. Quero amar, quero ser amada, eu quero me renovar no meu relacionamento, por exemplo, né? Aí eu peço, que nota você se dá? De 1 a 10. Geralmente a nota dessa pessoa, quando ela vem procurar ajuda, ela já tá se sentindo o cocô do mosquito, do cachorro, do cavalo, do bandido. Então, então ela se dá uma nota 3, 4. Só que aí eu pergunto, o ideal para você, que nota você dá para uma pessoa, para um companheiro, uma companheira que você queira dividir a vida e viver intensamente de agora em diante? Já que eu quero 9 e 10, né? Daí você tá vendo que a conta não bate, você se dá um 13, você exige, você quer, você almeja uma pessoa nota 9 e 10, a conta não está batendo, isso é matemática. Então, fazer essa pessoa tomar consciência do ser, para ela realmente se dar conta, caraca, eu sou sensacional, eu mereço alguém realmente nota 9 e 10, mas essa pessoa tem que ter consciência que ela é 9 e 10, se conhecer para conseguir se dar o devido valor. Aí, quando a nota dela tá 9 e 10, aí eu digo, agora sim, agora estamos prontos para permitir que venha alguém na sua vida. Uma oportunidade profissional, a mesma coisa. Quando você tem baixa autoestima profissional, nem queira fazer transição de carreira, porque você vai de mal a pior. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Você não vai ter inteligência emocional, Karine, para dar conta de uma nova profissão se você não está bem por dentro, se a autoestima profissional estiver baixa. Faz sentido, Karine? Claro, faz todo sentido. E a Jaqueline Perotoni é Coaching Life. Então, eu queria que ela explicasse para nós um pouquinho o que é isso. Sabemos, com muito respeito, tá, Jaque? Que infelizmente a profissão de coaching banalizou
um pouco nos últimos anos, com muito respeito também à trajetória de cada um. Tem muita gente boa no mercado, mas a gente sabe que o uso inadequado da nomenclatura, das ferramentas, faz com que algumas pessoas tenham desacreditado um pouco, né, Jaque? Sim. Então eu vou pedir para ela contar um pouquinho como é que funciona o Coaching Life. Isso. Então, como você falou, existem profissionais e profissionais. Você vai encontrar profissionais bons e ruins em todas as áreas. Isso me deixa muito tranquila. Eu faço com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta entrega, que os meus mais de 300 clientes tiveram resultados maravilhosos. Então, eu não estou me preocupando com o que dizem da profissão de treinador, de impulsionador, de coach. O que importa são os resultados, os meus clientes se libertando de crenças limitantes, de ideias pequenas sobre si, sobre a vida, sobre o mundo, sobre os homens, sobre Deus. Então, dinheiro, uau! Crenças limitantes sobre dinheiro. Então, eu cuido da vida em geral. A maioria das pessoas me procura por querer se conhecer e impulsionar a vida. Todo mundo tem um desejo de viver uma vida intensa, Karine, com fortes emoções, com crescimento, com evolução. Então, muitos empresários querem se fortalecer para poder serem líderes maravilhosos. Como é que você vai inspirar a sua equipe se você não está bem emocionalmente, não está de bem com você mesmo? Então, é óbvio que a empresa vai bem porque o dono se encontra, organiza os pensamentos dele e aí os resultados, as ideias, a inspiração vai fluindo. Lembra que a gente falou um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre inspiração, né? De onde ela vem, de onde eu encontro a minha inspiração. Mas o Coaching Life, ou Life Coach, como a gente diz, cuida dos 11 pilares da vida. Tá aí um momento que a gente podia conversar, Karine, só sobre vida sistêmica. Acho que a Jaque vai ter que voltar pra gente falar sobre isso. Já fica o convite. Gente, sim, vida sistêmica é tudo de bom, se torna uma vida mais leve, você consegue cuidar um pouquinho de todos os pilares. Como a gente estava falando aqui antes, não tem como ter sucesso profissional se o teu relacionamento não existe ou é horrível, tenso. Não tem como o dinheiro circular e ficar na mão da gente se em outros pilares está muito desgastado, está tenso. Então, a vida da gente é realmente sistêmica, tem que cuidar dos 11 pilares. Então, eu, no coaching integral sistêmico, que é aquele que eu atuo, nós cuidamos dos 11 pilares. Então, é óbvio que vai cuidar do teu emocional, e aí você vai ter inspiração, e aí você vai ter energia, força vital para colocar as ideias em prática, e aí começa a melhorar o casamento, você começa a ter harmonia dentro de casa, e aí o dinheiro começa a fluir, é natural, a vida começa a se elevar nos 11 pilares. Mas a Jaque tem um segredinho, eu vou contar pra vocês, tá? Dentro da minha especialização em relações humanas, eu também fiz formação em coaching já faz algum tempo, não trabalho com isso, mas sei, por conhecimento, por proximidade também nas relações, que a Jaque trabalha um plus, né, Jaque? Muito de física quântica, como é que é? Conta um pouquinho pra nós sobre isso, porque não é a ferramenta nua e crua do coaching, né? Somente na técnica. Tem um plus. Conta pra nós, Jaque. Olha só, não dá para trabalhar só as ferramentas de coaching. Tem que agregar tudo que a gente já viveu, nosso conhecimento, a nossa experiência de vida, Karine, e a física quântica, a lei da atração. As leis do universo estão aí, mas como nunca falaram disso na nossa infância, então isso se torna tão estranho, tão surreal. Mas os filmes, os livros estão aí para provar que o ser humano é muito mais do que pensa, é muito mais do que foi ensinado a pensar sobre si mesmo. Tem infinitos filmes tentando nos dizer, Karine, que nós somos mais do que pensamos, que usamos 10% da nossa capacidade mental, que os golfinhos usam 20% e são extremamente inteligentes. Então, no meu trabalho, eu realmente agrego isso. A
A pessoa tem que saber que por trás das atitudes dela, dos pensamentos, das vibrações predominantes, existem leis que regem esses movimentos todos. E aí ela se descobre, percebe que é muito mais do que pensava, começa a ter inspiração e força. Porque, gente, pessoas com ótimas ideias, o mundo tá cheio, né? Mas não consegue colocar em prática, não consegue agir. Aí você percebe pessoas dizendo assim, como assim aquela ideia era minha? Estava na minha cabeça e o outro foi lá e colocou o negócio e deu super certo. Como assim? Gente, as nossas mentes lançam ideias o tempo todo e essas ideias ficam pairando. E a pessoa que está bem emocionalmente, que está com uma frequência elevada, se a ideia é ótima, elas estão na mesma frequência. Quando você vê, você Pegou. capta. Alguém pegou. Alguém pegou essa ideia que era sua e que era uma ótima ideia, mas você não estava na frequência, você não estava bem para colocar essa ideia em prática. Faz sentido, Karine? Faz todo, mas eu tenho uma pergunta bem de saia justa pra ti agora. Quem vive nesse universo? Ser sistêmico, ferramentas de coaching, física quântica, inteligência emocional. Como é o dia de uma pessoa, o dia a dia de uma pessoa como a Jaque? Só altos e baixos? Não. É bom a gente falar sobre isso, porque muito se ouve falar, né, na tal da inteligência emocional, como se ela ficasse num pilar inatingível, sem sofrer ameaças sobre tempo ruim, sobre economia, sobre pandemia. Queria que tu compartilhasse com a gente um pouquinho como que é esse universo, assim. Olha só, pessoas que entendem de inteligência emocional, que estudam, que se desdobram em cima disso, pessoas que estudam física quântica, lei da atração, não significa que elas atrairão tudo o que elas querem, não significa que uma pessoa que busca a inteligência emocional está sempre bem. Acontecem os picos e vales, como tem um livro, né, que fala, você não fica o tempo todo bem, mas aquela resiliência de estar consciente, opa, eu fiquei mal, o que eu faço para voltar a me sentir bem? É uma determinação de estar predominantemente se sentindo bem. Eu escolho me sentir bem, eu Muito bom. defino, eu pego as rédeas da minha vida. E aí, você oscila, óbvio que você também vai ter problemas, eu tenho problemas como todo mundo, mas eu olho para eles com tanta leveza e não coloco o foco neles, eu coloco foco na solução. E eu faço muitas perguntas, adivinha, os problemas vão se resolvendo. Perfeito. E aí vai dando mais alegria ainda, tesão pela vida, porque você vai sendo uma solucionadora com leveza, sem prejudicar o teu corpo. A inteligência emocional é sensacional porque ela te promove saúde física. Você raramente adoece quando você está bem emocionalmente. Ou seja, não tem aquela utopia de Vida perfeita. Mulher Maravilha, Não. Superman, não é nada disso. A gente tá falando de pessoas normais, com vidas normais, mas que saibam dimensionar suas emoções. Isso já aqui. Isso. E de 6 anos pra cá, o que eu posso dizer de inteligência emocional? Ela me trouxe leveza, felicidade, resiliência, sabe? Sororidade, o apoio entre as mulheres. Eu não olho ninguém como concorrente. Todos somos importantes, todos somos, cada um na sua fatia, contribui com o mundo. Eu olho para os meus colegas coaches e desejo a prosperidade deles. Porque eu sei que se eles forem bem, eles vão mudar, transformar vidas. O nosso papel é muito importante, Karine. Então, que todos os coaches consigam ser centrados e estarem bem com as suas próprias vidas para ajudarem mais pessoas, né? E todo coach busca ajuda também. Eu tenho os meus mentores, eu busco ajuda, eu busco me divertir, eu busco recarregar as energias, senão eu não dou conta do meu trabalho. Sou humana igual a todo mundo, isso né? aí. Jaque, que coisa boa te ouvir. Com certeza a tua mensagem ela é de mulher para mulher, de mulher para homem, para empresário, para pessoa física, para quem realmente percebe o desejo de fazer um ajuste na trajetória, porque não tá se encontrando, ou procurar algumas respostas, né? Lembrando de que a gente é utopia buscar a perfeição, mas que pode ser leve, né? Isso Que aí. pode ser leve. Isso Muita gratidão em te receber.
Já queremos a Jaque de volta para contar um pouquinho mais, né, Jaque? Do que anda acontecendo, do quanto as pessoas estão se reconectando consigo, mas a gente vai com certeza organizar novas oportunidades e se encontrar de novo. Jaque, quero te dizer que foi muito grandioso te ter aqui com a gente, compartilhando essa fala que com certeza conectou pessoa física, conectou empresários, conectou de mãe para mãe, de mulher para mulher, né? Para essas pessoas que querem, que têm esse desejo, que percebem que algo não tá legal. E que fique claro, né? De novo, não é buscar a perfeição, mas é buscar um senso de leveza, de entender que o problema existe, que ele pode ter um início, doer muito, mas ele ter um fim. Da gente colocar ele nas nossas memórias, né, de aprendizado, de crescimento, mas sempre alcançando o crescimento através das ferramentas, de tudo que tu teve compartilhando com a gente. Isso. Muito obrigada pela tua participação. Quer deixar alguma mensagem final pra gente? Muito bem, mensagem final. Então, busque se reconectar com você, com a vida, com Deus. Busque se conhecer, meditação, respirar fundo. Vocês viram a importância do ar, né? Respiração, caminhadas, brincar com suas crianças, brincar com seus bichinhos, com seus pets. Tudo isso eleva a nossa frequência vibracional e faz a gente ficar bem emocionalmente para ter inspiração. Essa é a minha dica final. Adorei a oportunidade, Karine. Foi ótimo estar aqui. Eu adoro estar sempre aqui na TV Cidade, sempre que possível. E vamos que vamos, né? Seja sempre bem-vinda, então. Obrigada, Jaque. Beijão! Beijo!